Para quem está entrando, boa noite. Olá, Guilherme. Olá, Ingrid, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tudo bem? Deixa eu ajustar meu celular aqui, que Vou quando ajustar entra a também segunda aqui pessoa, dá uma mudada aqui, né? um pouquinho, Pronto. mas acho que tá ótimo. Muito bom. Antes de mais nada, eu queria agradecer você ter aceitado o meu convite de fazer essa live. Algumas pessoas já me acompanharam em outras lives e eu sempre gosto de deixar claro que o objetivo dessas conversas, né, desse bate-papo, é sempre compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas, né? Obviamente, eu sou do ramo comercial, você também é. Sim. Claro que existe uma questão comercial por trás disso, mas o propósito é sempre o conhecimento, né? A base fundamental é sempre o conhecimento e fazer com que o mercado seja melhor. A gente quer um mercado imobiliário melhor. Ele E, precisa ser melhor, né, Ingrid? Primeiramente, boa noite. e Para mim também é uma satisfação muito grande ser convidado, poder compartilhar assim desse segmento que eu, desde quando entrei no mercado imobiliário, eu presencio, eu participo dele. E compartilhar o conhecimento, sem dúvida nenhuma, é o que motiva e assim, eu me fico muito feliz quando eu recebo um convite para tentar fazer isso e expor do meu jeito aquilo que eu faço diariamente. Claro que isso ajuda a gente no comercial, né, sem dúvida alguma, mas eu acho que o principal intuito aqui é tentar esclarecer quem quer entender um pouco mais dessa possibilidade de compra de imóveis abaixo do valor de avaliação. é isso aí. Bom, para quem já entrou, boa noite. Eu não consegui ver o nome de todo mundo ainda, mas obrigada pela presença. Só para vocês entenderem, né, quem está chegando agora, o convite ao Guilherme surgiu por conta de um treinamento que eu fiz, onde o propósito era auxiliar corretores que estivessem dispostos a trabalhar o mercado imobiliário voltado ao público de investidores. E foi nessa live que eu me encantei pelo trabalho dele, achei excelente. Não era uma área que eu olhava, né, que eu tinha o interesse em trabalhar, e agora eu tenho, graças ao Guilherme. E acho que depois que a gente ouvir tudo que ele tem a dizer, acredito que tanto as pessoas que estão aqui têm o objetivo de investir, quanto as pessoas que pensam em comprar um imóvel para morar por um preço menor, vai pensar com muito carinho nessa ideia, né, Guilherme? Com certeza. Bom, só para situar quem é o Guilherme, ele é uma pessoa que é formada em Direito, não é isso? Isso Começou mesmo. já faz 12 anos, em 2008 entrou no mercado imobiliário, porém não pelas portas aí da imobiliária em si, né? Trabalhava no Banco Itaú, não é isso? Cuidando de contratos que estavam ligados à hipoteca. Isso. Como eu fiz direito, era um escritório de advocacia e esse escritório advogava exclusivamente para o Banco Para o Itaú, Banco Itaú. na parte comercial e na parte imobiliária. E quando eu entrei no escritório, por um dedinho de Deus ali, ele me jogou para a parte imobiliária. E aí você se apaixonou. Totalmente. Assim, eu já vinha de um outro escritório do banco, mas relacionado a veículos e já tratava da negociação de contratos de alienação fiduciária de veículo, financiamento de carro. Surgiu essa Certo. oportunidade em um outro escritório, uma outra empresa, e nela eu acabei indo para o segmento, né, do mercado do imobiliário. E a função minha lá, eu era um negociador, então eu negociava os contratos de hipoteca ainda, Ingrid. Então eram contratos lá da década de 80 e 90, era uma outra realidade para as instituições financeiras, os contratos de financiamento. Acho que mais para frente eu vou explicar essa principal diferença e o que causou essa diferença, que foi uma alavancagem, tanto para os bancos quanto liberação de crédito, quanto para a parte dos imóveis retomados. Então, Certo. quando surgiu essa lei, os bancos começaram a adotar ela como parte do sistema financeiro. Eu trabalhava a hipoteca, que era uma coisa mais antiga, e fui me aprimorando dentro do escritório para os contratos de alienação fiduciária também. Maravilha. E aí foi caminhando nesse trajeto aí de imóveis.
se especializou, né, nessa questão de Exato. retomadas. E assim, Guilherme, a tua história eu acho incrível. Eu vou até abrir para você. Eu queria que você falasse aqui para as pessoas que já entraram, como foi que se deu esse teu credenciamento, que eu acho importante deixar as pessoas cientes, porque é algo que realmente faz com que chame a atenção da gente para esse meio, né? Sem dúvida. E depois que você falar como que você entrou nesse ramo, eu quero que a gente comece pela palavra-chave dessa live, que inclusive eu perguntei nos stories se as pessoas sabiam que eram imóveis retomados, e muitas delas disseram que não. Tá. Então, explica pra gente como é que você entrou, e aí a gente coloca para finalmente as pessoas entenderem o Legal. que, afinal de contas, são imóveis retomados. Como foi? Então tá, foi assim, eu saí do escritório que eu estava, quando eu entrei nele, a gente tinha lá aproximadamente 1.700 contratos, né, na região que o escritório trabalhava para o banco, e 3 anos ali, 3 anos e meio depois, a gente tinha quase 400 contratos só. Então, assim, nós conseguimos negociar muito. Nosso escritório, mesmo sendo eu, Rosemar e Adriana, que era uma secretária que a gente tinha, a gente era Uhum. o escritório do banco que mais negociava em números de contrato. O nosso ticket médio de imóvel era um volume baixo comparado aos grandes centros, São Paulo, Curitiba. Então, a gente não conseguia levar o volume de dinheiro como os grandes centros. Mas em número de contratos, a gente era o melhor do Brasil para o Banco Itaú. Legal. E como a carteira começou a enxugar, ela diminuiu muito, eu comecei meio que cuidar da parte comercial também, dos contratos comerciais. E eu tinha me apaixonado pelo mercado imobiliário. E enxergado uma necessidade de um especialista para assessorar investidores a comprar imóveis de leilão. Como eu era bacharel em Direito, eu sempre tive essa vocação comercial, eu saí do escritório e fundei a Fortum, que era uma consultoria, Fortum Consultoria em Leilões. E o meu objetivo principal e segmentação naquela época eram os leilões judiciais. Mas eu já tinha um bom relacionamento com o Banco Itaú e sabia do procedimento de compra, tinha conhecimento do procedimento de compra da Caixa. Então, eu Certo. fazia, já saí do escritório, assim, vendendo, trabalhando, sem cresce. Afinal de contas, eu não era um corretor, eu era um consultor de investimentos, que assessorava os investimentos, né, através da compra desses imóveis com desconto comercial. Sim, E com o sim. passar do tempo, eu vi que os imóveis, os leilões judiciais, eles demandam muito tempo, um esforço muito maior e, assim, o direito aceita tudo, então 2 dias antes ele apresentava um recurso, o juiz pedia para suspender o leilão até analisar e eu tinha um cliente, tinha feito todo o trabalho, gerado expectativa de investimento e frustrava. E comecei a comprar mais imóveis de banco. E fazia isso sem um credenciamento e tinha um bom relacionamento com a Caixa. Era uma outra gestão, uma outra superintendência que estava lá, todo mundo já se aposentou. E por esse Ainda mais em banco, relacionamento, né? Que é tudo muito rápido lá. A pois é, carreira. e por esse relacionamento com o banco, e à época eles não tinham nenhuma imobiliária na região aqui de Londrina credenciada, que assim ajudava eles. Então eu me colocava à disposição deles e ajudava. E com isso surgiu o quê? Um vínculo grande. E a Sim. Rose, que era a superintendente da época, me convidou para que eu me credenciasse. E aí, a partir desse credenciamento, eu comecei a segmentar a imobiliária, que veio 2 anos depois da abertura da Fortum. Então, a imobiliária ela trabalhava de tudo, locação, imóveis de terceiro. E a gente ofertava os imóveis retomados como uma opção para os nossos clientes, para quem estava dentro do ecossistema da imobiliária. E após esse convite, ele veio e coincidiu com uma dissolução de sociedade minha e eu resolvi me segmentar, porque eu já tinha tudo isso, eu já tinha essa experiência dos imóveis, De de retoma. como o banco trabalhava o seu patrimônio, Sim. e eu não, assim, eu não apresentava para o mercado, era uma coisa minha. E aí eu comecei a ver que não, que eu tinha que expor para o mercado. Então, em 2 anos e meio, aí 3 anos que eu decidi fazer isso, hoje eu, assim, ali com o Rodrigo da Cúpula, eu posso dizer foi minha melhor colheita, porque ali foi uma exposição a nível nacional. Sim. Muitas pessoas compreenderam e acharam a forma
como foi apresentado ali os imóveis retomados, bem interessante, esse era meu propósito. E hoje eu estou aqui, sendo convidado, fui convidado por você, uma corretora do Guarujá, Você vê? Litoral Santista, um estado no qual eu ainda não sou credenciado, mas assim, São Paulo, capital, e o estado todo concentram a economia brasileira. Com Então, certeza. assim, é um estado que contém um maior número de imóveis retomados de todas as instituições. E por uma opção minha, eu optei para outros centros que eu não teria uma concorrência como eu teria em São Paulo. Mas hoje estou aqui, enfim, falando para o público daí e estamos aqui para ajudar e tentar esclarecer todo mundo. É isso, compartilhar. Então conta pra gente, Guilherme, o que é imóvel Verdade. retomado? Bom, os Que imóveis raio veio a retomados, ser isso? todo mundo vê assim, Ingrid. Primeiro, eles veem os imóveis retomados como imóveis de leilão. E, de certo modo, não tão errado. Mas o Certo. comparativo, ele é pejorativo. Porque o leilão, a gente tem o leilão extrajudicial, mas, de um certo modo, a gente leilão, processo, juiz, tudo enrolado. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, então, para explicar o porquê da mudança, da melhoria. Antes, com a hipoteca, o imóvel era meu, do Guilherme, hipotecado para o Banco Itaú. Então, o Certo. banco tinha uma hipoteca, ele tinha um gravame sobre aquele imóvel que ele era o credor, mas o imóvel era meu. Com a lei de alienação fiduciária, criada em 1997, o imóvel nunca foi meu. O imóvel é do banco alienado para mim. Aí está a Sim. chave que mudou tudo para as instituições financeiras e Poderem mudou tudo, retomar. e mudou tudo para quem comprava esses imóveis. Um processo muito mais simplificado, um procedimento que o banco não depende mais da justiça. Ele faz tudo extrajudicialmente através do cartório de imóveis. Então, isso, para o banco, gerou uma garantia e uma agilidade muito grande no caso da inadimplência. E aí, Certo. os imóveis retomados são o quê? São os imóveis que o banco consolida essa propriedade, afinal de contas, a propriedade já era dele e só estava alienado a quem fez o financiamento. Então, ele consolida esse imóvel e ele tem que vender. Para ele vender, ele utiliza-se de um leilão extrajudicial, que não tem interferência de juiz, é a pessoa do leiloeiro que está ali. Mas nesse leilão, existem algumas regras que limitam a possibilidade do banco vender o imóvel. Quais são? São duas. A lei determina o quê? Que no primeiro leilão, após o banco retomar o imóvel, consolidar a propriedade, o primeiro leilão ele vai ser pelo valor de avaliação. Então, investidores não vão comprar um imóvel pagando valor de avaliação. No segundo leilão, ele é ofertado pelo valor da dívida. Então, se a gente pegar o cliente nosso que comprou um imóvel com a gente e financiou 80% do imóvel, deu 20% de entrada, ele tem uma curva do financiamento, a curva do financiamento eu chamo a curva dos juros. De juros, né? Os 8 primeiros anos, Ingrid, ele vai estar pagando juros, o saldo devedor dele é superior ao valor de avaliação. Então, no segundo Exatamente. leilão extrajudicial, diferente do judicial, o imóvel ele pode ir por um valor superior que ele foi no primeiro. Então, se ele não Aí foi não vendido, compensa. não foi vendido pelo valor de avaliação, ele não vai ser vendido depois por um valor superior. E aí vira o gargalo dos bancos. Por causa do parâmetro que a lei determina, a condução desses leilões, ele não consegue vender. E aí esse imóvel é consolidado, ele é transferido para o patrimônio do banco. A partir daí, o banco dá a baixa no financiamento de quem comprou e não pagou. E o banco, se ele quiser, ele pode vender esse imóvel por R$1. Claro que ele não faz isso por questões contábeis. Mas o Sim. imóvel é dele, ele pode vender da Faz o forma que ele como ele quiser. quiser. E aí, ponderando algumas políticas e algumas regras que os bancos têm, eles começam a aplicar os fatores de redução. Ah, o imóvel está ocupado, então eu vou dar 10% de desconto. Esse imóvel está na minha carteira há 6 meses, então eu vou conceder mais 20% de desconto. E com isso a gente vai ter a redução do valor conforme o tempo que ele está na carteira do banco.
Então é O isso. tempo e a ocupação, né? Exatamente. O estado de ocupação é um fator analisado pelo banco. Então, os imóveis retomados são esses imóveis que o banco consolida em razão da falta de pagamento do financiamento contraído pelo comprador do imóvel à época. Só para resumir, assim, de repente falar para quem ainda não tem nenhuma intimidade com esse assunto imobiliário, resumidamente, a pessoa vai até o banco, quer comprar uma casa. Ela foi no banco, fez um financiamento. E aí ela não conseguiu pagar esse financiamento. Passou um mês, passou 2 meses. Normalmente a Caixa, pelo que a gente sabe, ela espera em média 6 meses de atraso. Ou eu tô errada? É isso, Guilherme? Que é a média de atraso que eles têm feito Basicamente, consolidação? sim. Vai depender do contrato, Ingrid. Tá. Porque, vamos lá, se for um contrato de um imóvel de alto padrão, ele imediatamente começa a interferir no resultado da agência. Sim, O verdade. banco não vai esperar esse prazo. Agora, um contrato baixo, Minha Casa Minha Vida, função social, tudo isso, o banco ele pode demorar até mais. Eu vejo casos assim, né, que a Ainda mais pessoa... agora também, né? Ah, não, agora está Essa... suspenso, agora o cara está tranquilo. Agora, assim, ele está tranquilo, não vai... Esse processo, com certeza, os bancos desaceleraram em razão da suspensão do pagamento das parcelas. Então, eu acredito aí que por um período de 8 meses, mais ou menos assim, o número de imóveis retomados caia em razão dessa suspensão Sim, do pagamento. mas vai ter um boom depois, né? Que tudo Com isso certeza. acabar e vai entrar tudo de uma vez. Maior do que foi em 2015, porque as pessoas, em razão de tudo isso que a gente está vivendo, elas estão se endividando, estão recebendo menos, né? Sim. Quando voltar a cobrança das parcelas, eu acredito que muitas pessoas não terão a mesma capacidade de pagamento. Então, o custo de vida do cara é 4, ele talvez não consiga manter esse custo de vida dos R$ 4.000. Então, ele vai cair assim, em aperto e ele vai deixar de pagar a parcela do financiamento. Sim. E aí, então, a pessoa foi lá, não conseguiu pagar o imóvel, o banco retomou, é pegar de Retomou, volta, né? Se for consolidou. traduzir assim, passinho, Exatamente. pegou de volta Pegou de o volta. imóvel que ele tinha concedido a essa pessoa ocupar. E aí, feito esse processo, ele vai seguir alguns trâmites, como você falou. Ele vai primeiro ser oferecido em leilão na primeira praça, Correto. depois na segunda praça, e aí respeitando essas questões que você falou, que normalmente nem sempre vale a pena, né, na primeira e segunda praça, por conta dos débitos e tudo mais. E aí, se não acontecer nada disso, vai ter um outro processo, né? É isso que É acontece. isso. Dentro disso tudo, existe, para quem já ouviu falar em leilão, para quem atua no mercado de leilão, não tem medo, mas para quem só ouviu falar, normalmente é um mercado meio assim assustador, né? As pessoas têm um pouco de receio, acham que tem risco nas operações, que é algo que pode ter problemas futuros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se é realmente um mercado perigoso, e de que forma o corretor, né, um credenciado principalmente, pode auxiliar em neutralizar esses riscos. Certo. Vamos, Vamos por partes. abranger riscos é uma forma muito ampla. Então, Certo. vamos lá. Risco de perder dinheiro, que é a preocupação de quem está comprando esse imóvel, ele é zero. O risco de perder dinheiro, ele é zero, ele não existe. Por quê? Porque o banco te devolve, né? Se Você você. está comprando um imóvel da Caixa Econômica Federal, você está comprando um imóvel do Banco Itaú, Banco Santander, enfim, de uma instituição financeira que opera o sistema financeiro imobiliário brasileiro. Então, o risco é zero. O que Maravilha. pode acontecer, Ingrid, é assim, demandar um tempo maior para resolver a questão principal e mais temerosa entre quem quer entrar nessa segmentação, que é a Que é. desocupação do imóvel. Essa assim, de quem não compreende o mercado, quem não entende, a primeira óbice é o estado de ocupação do imóvel. Então, assim, o que acontece hoje? Vamos ser assim bem prático. O banco informa o cartório de imóveis. Cartório de imóveis, esse contrato está em atraso, me deve tanto. Intima ele. O cartório de imóveis ele tem a obrigação de, através de um oficial de justiça extrajudicial, intimar o camarada pessoalmente. Se o cartório de imóveis fez isso, eu digo, zero a chance do devedor reaver o imóvel. É zero.
Se o banco não respeitou o processo de o banco não, se o cartório de imóveis não cumpriu, isso pode gerar uma demanda judicial por parte do devedor e pode segurar a posse do imóvel. Como que eu consigo fazer isso? Através do estudo desse processo de consolidação. Então, na matrícula do imóvel, muitas vezes eu tenho essa informação, e ali é um documento público, registrado por um registrador de cartório de imóveis, e muitas vezes o cartório de imóveis já coloca na própria matrícula. Intimei pessoalmente o devedor. Que essa é a peça fundamental, né? Se ele tem que ter sido intimado, pelo que eu vi. Ele tem que ter sido intimado. Ele tem que ter sido intimado pessoalmente. O ocupante, no caso, né? Para quem está assistindo, a pessoa que mora na casa, ela tem que ter sido. Ela tem que assinar um documento dizendo: estou sabendo que eu preciso desocupar o imóvel. E nesse momento, não vale a intimação do banco, do cartório, por edital. Ela vale. Desde que certificado que houve 3 tentativas em dias diferentes, em horários diferentes. E não encontrou. E não encontrou. Às vezes, o banco erra. O banco erra. O banco ele é feito por pessoas. Então, o cartório de imóveis ele vai seguir a instrução e a orientação que o banco passou para ele. Então, o que pode acontecer, Ingrid, que eu vejo, assim, às vezes, em processos, é o quê? O cara fez o financiamento da casa na rua A. Mas ele constou no contrato de alienação fiduciária que o endereço dele era na rua B. E na hora da intimação, o banco pede para intimar ele na rua A, no endereço do imóvel. Sim. O oficial de justiça pode ir lá 500 vezes que não vai achar ele. Porque o endereço dele é na rua B. E aí o cara vai lá, certifica que foi 3 vezes, não encontrou, publica o edital em jornal de intimação e dá por perfeito ato. Mas não foi. É uma falha do banco. Se isso acontecer e a pessoa entrar com um processo pedindo a anulação do processo de consolidação, provavelmente vai ser deferido. Ele vai ser aceito pelo juiz. O banco vai devolver o dinheiro, vai devolver os custos que você teve dentro daquela operação, com pagamento de impostos. Tudo que o investidor gastar, o banco vai devolver. Com exceção da comissão. Então, vamos dizer, se não é um credenciado que está fazendo... a dívida do banco, né, ele vai devolver. O que corresponde ao banco. Eu fiz a escritura, eu paguei a escritura, paguei FUNREJUS, paguei registro, paguei ITBI, tive custo mensal com condomínio, porque era um apartamento e o cara não estava pagando, como o imóvel estava no meu nome, eu efetuei o pagamento. O banco vai te devolver tudo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O banco não vai criar problema com quem comprou o imóvel. E aí, o que o banco vai fazer? O banco vai refazer aquele processo de consolidação da forma correta, intimando o cara na rua B. De qualquer maneira, o cara vai perder o imóvel. Então, na verdade, ele acaba adiando. Mas ele vai só vai postergar um pouquinho, mas vai ter que resolver esse... Se ele não tiver a capacidade de pagamento, ele vai perder do mesmo jeito. Sim. Tá, e me fala uma coisa, se eu, agora também pensando no risco de comprar um imóvel ocupado, como que funciona se essa pessoa demorar para desocupar o imóvel, né? Porque às vezes, claro, tem essa questão que você disse, do banco poder estar errado e a gente não conseguir concluir essa venda, mas não, tem casos em que está tudo certo, mas a pessoa não quer ir embora, ela quer ficar em casa. Como é que funciona nesse caso para o investidor, né, para o comprador? É o que eu digo, e brinco assim, ou desocupa ou desocupamos. O cara vai sair do imóvel. Ele não, assim, claro, vamos imaginar um processo perfeito, tá, Ingrid? Um processo de consolidação perfeito, o cara vai sair do imóvel, o imóvel nunca foi dele. Aí tá a diferença da hipoteca. A hipoteca, o imóvel era meu, então para o banco tirar eu de uma propriedade que é minha, juridicamente analisando, é muito mais difícil. Agora não, o imóvel nunca foi dele. Então eu digo, o processo de consolidação perfeito, o cara vai sair. Como que eu posso analisar de uma forma mais precisa? Gastando a sola do sapato e indo fazer pesquisa, tentar conversar com o ocupante do imóvel, tentar conversar com o porteiro, com o síndico. Tem síndico que agradece. Quando eu chego e falo, eu sou um credenciado caixa, o cara agradece.
Ele fala, meu, o imóvel do fulano de tal é do banco. O cara não paga condomínio, o cara arruma briga com todo mundo, o cara se sente o dono do condomínio. Ele quer que o cara Tira ele daqui, vaza. pelo amor de Deus. Ele quer que o cara vaza. Meu, traz um comprador para esse apartamento. Em Rolândia aqui eu tenho um síndico que volta e meia ele me pergunta, o imóvel tal, voltou, ele entrou para o banco, porque o cara não paga nada. Enfim. Então, assim, eu acho que tudo vai da forma como você aborda, da forma como você se apresenta, mas o levantamento em loco, muitas vezes, ele já diz tudo. A gente consegue filtrar ali se a intenção do devedor, se ele vai demorar, não, ele só quer dinheiro. Porque se o cara perdeu o imóvel, ele deve estar com problema financeiro. Está precisando de ajuda também, né? Propõe, recentemente, uns corretores compraram um imóvel, foram no condomínio, não, a mulher mora aqui do lado, ela trabalha aqui do lado, no bar do lado do condomínio popular de Casa Geminada. Os caras foram lá e compraram. Aí eu fui para lá levar as escrituras, Guilherme, agora você tem que ir lá e conversar com a mulher. A tua parte é a desocupação, legal, então vamos lá conversar com a dona Ana. Cheguei no bar, conversei com era um bar, né? Com a dona Ana. Não, que essa casa era da minha filha, eu ajudei ela a comprar. Minha filha saiu e abandonou, eu queria comprar do banco. Dona Ana, o imóvel foi vendido. Então, a senhora não tem mais como comprar. Legal, ela pôs um advogado na jogada, a senhora é esperta. Pôs um advogado na jogada, comecei a negociar com o advogado dela e tinha feito uma proposta de R$ 1.500 para ela desocupar o imóvel. O advogado me pediu 5. Nós fechamos em 4 para ela desocupar em uma semana. Aí o corretor que tinha vendido, eu falei, ajusta agora com o advogado e você paga para ele. E ele conseguiu com o advogado a autorização para entrar na casa, para ver o que ia gastar de reforma, já fazer uma estimativa. Ele saiu da casa, ele me ligou, ele falou, Guilherme, essa mulher ganhou 4 mil da forma mais fácil. Eu falei, por quê? Ele falou para mim, ela não tinha chave, ela não tinha chave da janela, ela não tinha chave da porta, a porta de entrada estava arrombada. Então, assim, ela invadiu o imóvel e levou 4. Era uma invasora. Se eu chegar lá e me apresentar como proprietário, ela vai sair. Aí foi o que eu falei para ele. Eu falei, meu, a gente já combinou com ela de pagar 4. Quer não pagar os 4 e vamos notificar, vamos para a justiça, mas vai demandar um tempo. Só vai demorar mais. Uhum. Não, eu vou pagar os 4, então beleza. Ela desocupou o imóvel e pagou os 4. Então, e o que é? Na conversa... Desculpa, pode terminar. É possível identificar, sim, Ingrid, o que a pessoa... A dificuldade. Como que vai ser conduzido isso? Mas vai sair. E me tira uma dúvida. O que seria a taxa de ocupação? Ah, legal. Isso aí quase ninguém sabe. E aí eu queria que você falasse assim, explica para o nosso seguidor aí que não sabe absolutamente nada do que a gente está falando. Então vamos lá. A taxa de ocupação nada mais é do que um aluguel. Ótimo. Como eu disse, o imóvel nunca foi do cara. Enquanto ele está pagando as parcelas dele, ele está cumprindo com a obrigação contratual, ele não deve taxa de ocupação. A partir do momento que ele deixou de pagar e o banco consolidou o imóvel, ele perdeu o direito, de volta, vamos né? dizer assim, de uso do imóvel, Ingrid. Ele perdeu o direito de usar o imóvel. E ele não é mais dele, né? Não é mais, nunca foi dele. Nunca foi, mas agora não é. Uhum. Isso, ele podia usar, agora ele nem usar mais, ele pode. Ele tem conhecimento que ele perdeu o imóvel. Então, vamos dizer, se o brasileiro fosse um povo respeitoso como os americanos, ele saía do imóvel, o americano sai do imóvel, o banco retomou, o cara do banco vai lá, põe uma plaquinha que o imóvel é do banco e o cara vaza fora. Mas nós somos brasileiros, beleza. Então, ele continua no imóvel. A lei fala o quê? A lei determina o quê? Que a taxa de ocupação, o banco ou aquele que comprar o imóvel do banco pode cobrar, a partir da consolidação da propriedade, o percentual de 1% ao mês, com base no valor de avaliação do imóvel à época do financiamento, a título de taxa de ocupação. Então... Tá. Então, eu comprei o imóvel, ele estava ocupado, a pessoa não saiu, enquanto ela está lá, ela deve pagar esse aluguel de 1% do valor da avaliação. Esse dinheiro ela vai pagar para o banco ou ela vai pagar para mim que comprei? Para mim. O banco não cobra ninguém. Então, é um direito para o credenciado.
se subroga no direito que o banco tinha e ele pode exercer isso através de uma ação de cobrança. Ah, maravilha. Então, assim, gera o direito da cobrança. O Se direito você vai de cobrar receber e ou receber. não, é Aí já é difícil. outra. Tá. Mas vamos lá, Ingrid. Se a gente pegar um imóvel de um padrão elevado, a gente provavelmente, aquela pessoa ela tem um saldo bancário, ela tem dinheiro aplicado, ela tem uma empresa que gera rendimentos. Enfim, pode, assim, se você quiser fazer, você pode ir atrás e vai conseguir uma hora receber. Afinal de contas, é um direito que você adquiriu quando comprou um imóvel do banco. Agora, no imóvel popular, é mais difícil. Mas isso, para quem quer comprar, eu analiso como uma moeda de troca. Então, fui no imóvel. O cara não quer sair do imóvel. Não, o imóvel é meu. Eu vou fazer o quê? Eu vou notificar ele extrajudicialmente. E lá eu vou falar, cara, se você não sair do imóvel, você já me deve 40 mil reais por causa da taxa de ocupação. Se você sair do imóvel, eu faço a anistia dessa dívida que você tem comigo. Ele procurando um advogado, o advogado analisando e vendo que o processo de consolidação foi perfeito, pode ter certeza que o advogado vai falar, meu, vaza fora. Desocupa o imóvel, pede um prazo, negocia com o cara, é a melhor coisa a fazer. Porque senão ele vai perder o imóvel, ele já perdeu o imóvel, ele vai sair da casa dele e ele ainda vai, porque se ele afrontar o investidor, para o investidor é fácil, ele já tem um advogado, doutor, aqui, ó, mais uma ação aí para você, faz para mim a taxa de ocupação desse cara, Sim. ele está me dando trabalho. Ó, aqui ainda nesse assunto, ó, a imobiliária, Ricardo, ele colocou, tá perguntando aqui, ele deve desde a consolidação ou da data que ele pagou? Desde a consolidação da propriedade. Então, a partir da averbação na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade, a partir daquele momento ele passa a dever fracionadamente. Então, vamos lá, foi no meio do mês a consolidação, ele já te deve o fracionamento dos dias. E, a partir dali, os meses integrais. Certo. E ainda só para ainda sobre esse assunto, o Paulo Arcon está colocando aqui, né, que boa noite. Se a pessoa não tinha dinheiro para pagar a prestação, quanto mais vai se incomodar em pagar essa taxa de ocupação. Mas pelo que você me explicou, né, explicou para todos nós, Concordo, a questão é o padrão claro, do né? A imóvel gente que você imagina, compra. É o sim, ele padrão. não Se eu vai ter comprar um esse imóvel dinheiro. popular, é claro que a pessoa não tem, enfim, eu não estou comprando um imóvel para isso. Mas Mas o que você deixou claro é que a lei garante o direito de cobrar, né? Então a pessoa pode acionar judicialmente que ela pague. Isso Né? mesmo, Então, Ingrid, é um direito. Se vai receber ou não, eu não sei te dizer, mas eu sim, tenho direito e eu, como um negociador naquele momento, eu tenho que usar de todos os subsídios que a lei e o mercado me oferecem para que eu consiga o quê? Uma desocupação amigável. Eu não estou lá para brigar. Não estou para brigar. é, Eu quero desocupar amigavelmente. Eu estou lá, Ingrid, assim, uma experiência que eu tenho, assim, que esse ramo te eu tô lá deu, para né? ajudar o cara. Eu não tô lá, eu não sou o Exatamente. inimigo dele. Eu tô lá trabalhando, é minha profissão. Então, assim, eu tô para ajudar ele. Sim. E aí Porque vem a a necessidade de habilidade, moradia não se desfaz, né? Ele continua precisando morar, né? E com aí certeza. Aí vem a vem da sua habilidade da função também negociação, ajudá-lo nisso. a habilidade da nossa negociação, do nosso feeling comercial, de saber conduzir e ter resultado. E gerar o quê? É o que eu falo. O corretor de imóveis ele tem que gerar solução. Se for para gerar Sim, problema, o cliente não precisa de corretor de imóveis. Então, assim, eu tenho que conseguir o quê? Mesmo que demande 20, 30 dias a mais, conseguir a desocupação amigável. que Por é quê? Porque sempre ali mais eu consegui vantajoso para demonstrar para todos, né? o meu cliente, para o seu cliente que a gente vai assessorar, que assim, o trabalho foi bem executado. Claro que tem situações que fogem da nossa condução dessa negociação. É devedor, a gente vai encontrar de tudo. Então, assim, se analisado e identificado por nós rapidamente, nem vamos esperar nada. Vamos notificar o cara, vamos dar o prazo de 60 dias, que é o que a lei determina. E o cara não saiu, não aceitou a nossa moeda de troca,
vamos para emissão na posse. Juiz, arranca o cara, tá aqui tudo, comprei do banco, paguei, tentei notificar, tentei fazer acordo amigável, o cara não quer. O juiz, ele vai dar liminar de desocupação. E eu já tive... E rápido, né? Nesse caso, já vem, sai uma liminar bem rápida, né? Ingrid, assim, ainda bem, e por causa dessa experiência, eu tenho poucos casos de emissão na posse. Se duvidar, até hoje eu precisei de 6 casos só, em quase 250 compras que eu já intermediei, desde quando eu comecei. Teve um caso, há 2 anos atrás, que nós notificamos, demos o prazo de 60 dias. O cliente ainda esperou mais uns 80 dias até ele juntar todo o dinheiro para pagar o advogado. Foi lá, o advogado entrou em ação. O oficial de justiça intimou o cara, o juiz determinou 3 dias para ele desocupar. Nossa, por quê? Porque e aí é aquela desocupação acompanhada por polícia, policial, desocupação forçada, né? E sabe o que aconteceu? Olha, puta, era uma casa, o cara é um cliente louco que eu tenho, no bom sentido. Ele compra imóvel sem ver. O primeiro imóvel ele comprou numa cidade a 40 quilômetros daqui, ele veio de São Paulo para fazer o pagamento no banco, pagou, ele saiu na agência, a gente se despedindo, ele falou, Guilherme, estou indo lá ver onde é o imóvel. Eu falei, Everson, você não viu o imóvel? Ele falou, não, 36 mil reais só vale o terreno, se tiver uma casa é lucro. Ele chegou na cidade e não achou o imóvel, ficou desesperado. Guilherme, o imóvel eu não achei, é outro lugar. Aí eu fui para lá, na prefeitura, fiz toda, né, e enfim, ele tá na casa, a casa está alugada, dando uma renda alta. E esse foi o segundo imóvel que ele comprou sem ver, e era um imóvel numa rua sem saída, num bairro meio mais popular, com os moleques que não faz nada o dia inteiro na rua. E o cara que estava na casa era tio do chefinho da rua ali. E aí, quando a gente chegou lá no dia da desocupação com o oficial de justiça, Ingrid, eu lembro que meu filho foi em 2017, acho que meu filho tinha uns 50 dias, assim, então eu tava meio sentimental, né? Tinha acabado de ser pai. E cheguei na rua, a hora que eu virei o carro na rua, o advogado da empresa já lá, o comprador, o caminhão de mudança... Dá mais 60 dias para ele. Não, a hora que eu virei na rua, tinha uns 15 moleques de bicicleta, tudo mal encarado. Passava pela gente, ficava encarando. Eu falei, meu Deus do céu, vai dar bom. Não vai dar bom. Aí eu fui lá e conversei com o cara de novo. Falei, ó, o oficial de justiça tá vindo e tal. Aí ele falou, não, me dá uma semana. Me dá uma semana que eu saio. A hora que o oficial de justiça chegou, era um oficial novo. E o cara chegou e falou, não, eu vou cumprir o mandato, cadê o caminhão? Eu falei, não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Deixa tá ele ficar. Combinado, deixa o cara sair quietinho. Então, assim, isso em razão do quê? De um não cumprimento de uma notificação extrajudicial. Então, vai sair. Mas, a pessoa vai pelo sair. que você já viveu de experiência, né, que você falou, são mais de 200 experiências que você já teve, 6 vezes, é isso? 6 vezes. São pouquíssimas. Só 6 vezes precisou. Então, isso mostra que realmente é um procedimento que vale a pena, né, em sua grande maioria das vezes. E a gente tem falado aqui, a gente está há alguns minutos já falando sobre ocupação, que é o grande fantasma, para quem não conhece ao certo esse tipo de compra. Mas a gente sabe que existem muitos imóveis que não estão ocupados. E aí, queria que você reforçasse, eu sei que você já falou, mas reforça para a gente. A Caixa coloca um preço ainda menor, né, quando está ocupado. Aliás, descontos maiores quando está ocupado, não é isso? Exatamente. E tem aqueles que não estão ocupados e aí ela consegue oferecer um desconto menor. Explica pra gente, eu acho que eu não falei no começo, como é que chega nessa fase, Guilherme? Assim, passa-se o primeiro leilão, passa o segundo leilão, como é que chega nessa fase da venda direta, né? Para a gente fazer essa negociação que a gente está propondo aqui para os nossos seguidores. A maioria dos bancos, eles respeitam o primeiro e segundo leilão e depois, mesmo o imóvel se tornando patrimônio dele, eles optam em deixar com leiloeiros. E aí é um leilão livre, é um leilão único que tem um índice de redução estabelecido pelo banco. A Caixa Econômica, ela é o primeiro banco do Brasil que tem corretores credenciados para fazer a venda desses imóveis. Então, ela credencia leiloeiros para fazer o primeiro e segundo leilão. Não vendeu, ela não devolve para o leiloeiro. Ela disponibiliza para qualquer pessoa comprar
Então, não é uma venda exclusivamente através dos corretores credenciados, tanto que antes de eu ser credenciado eu vendia. Então, Sim. qualquer pessoa pode comprar. A Caixa tem um site e ela disponibiliza esses imóveis. Nós, credenciados, somos remunerados pelo banco para fazer toda a intermediação do cliente e todo o processo necessário da compra do imóvel. Então, a Certo. Caixa é o único banco, por enquanto, que credencia corretores para fazer a venda e ela paga a nossa comissão. Então, no caso, um corretor que comprar um imóvel nos estados que eu sou credenciado, ele não tem que me pagar comissão. Eu vou oferecer para ele toda a experiência e todo o conhecimento que eu tenho e toda a agilidade processual ali, documental que eu consigo para ele de uma forma E a gratuita. Caixa Ele vai que pagar os 500 mil do imóvel, ele não vai pagar mais Certo. nada. Então, isso para a Caixa, porque o que acontece, Ingrid? A Caixa é o banco que tem o maior número de imóveis retomados. Ela vende Porque imóveis... é a líder em financiamento, né? É a líder em financiamento, ela tem Sim. aí 70% tranquilo do mercado. Uhum. Então, ela precisa de uma venda rápida. Ela precisa de uma velocidade na venda dela. Então, Sim. ela precisa do quê? De corretores. Quem está na cidade, que aquele imóvel está, para fazer a venda. Então, é isso. E, assim, agora eu não vou, como que eu posso dizer? Não vou me valorizar, mas preciso me reconhecer. Não significa que o cara é corretor da Caixa, que ele vai ter a experiência que eu tenho. Uhum. Não significa que você está comprando com um corretor X, que ele vai te oferecer as soluções que eu estou oferecendo. Isso aqui eu estou falando de uma filosofia e de um procedimento de trabalho que eu tenho com os imóveis retomados e com os investidores que eu assessoro. Agora, eu conheço e sei de corretores que são credenciados que o cara Mas ele não quer saber do oferece. quê? Ele quer saber de vender, fazer a escritura e levar para registro. Só. Ele não faz mais nada. Ele está certo? Você dá toda uma assessoria nessa Ingrid, compra, né? se eu pegar as últimas 2 semanas, eu fiz 3 viagens. Uma de 1.400 quilômetros para Campo Grande, outra de 1.000 quilômetros para Curitiba e outra de sexta para sábado, eu andei mais 1.300 quilômetros para ver imóvel retomado, para poder oferecer de forma segura e com soluções para o meu cliente aquele imóvel que eu vou ofertar. Eu fui para Curitiba, eu levei 11 escrituras de imóveis que eu vendi o mês passado. Então, assim, o cara comprou o imóvel comigo no dia... É que as vendas lá começaram no começo do mês, então nós decidimos centralizar, tá? Mas o cara comprou o imóvel comigo no dia 5 do mês passado, no dia 9 eu já tinha a escritura pronta. Olha, que Eu bacana. só não levei para ele, por quê? Porque ele comprou 6 imóveis dentro comigo mês passado, e aí a gente falou, não, vamos esperar juntar tudo e você traz tudo de uma vez. Vim de lá semana retrasada, né? Já tenho mais 4 escrituras dele para levar. Então, assim... Ele, pelo visto, é alguém que soube ganhar dinheiro nesse meio e vem renovando, né, esses investimentos. Ele já era do segmento imobiliário, ele é um construtor, ele construía aproximadamente aí, tranquilamente, mais de 200 casas por ano. Ele constrói mais de 200 casas. Certo. E ele direcionou uma parte considerável aí, um valor expressivo, para comprar imóveis retomados. E ele é aquele cara que ele é que nem eu. Ele sai da cidade dele, esses dias, quando eu estava em Campo Grande, ele decidiu vir para Maringá e Londrina. Guilherme, tem imóvel aí, eu vou aí ver. Mapeei tudo em Maringá, um corretor parceiro atendeu ele. Em Londrina, deixei tudo prontinho, chave no meu escritório, tudo pronto para ele pegar aí nos imóveis que estavam desocupados. Então, assim, o cara que entende e que faz 3, 4 operações, contando com um corretor como eu, é difícil ele sair do mercado. E ele acaba entendendo. E não é o único. O Rodrigo da Cúpula. Sim. O Rodrigo, mês passado, comprou 3 imóveis com a gente. Então, assim, que bacana. Por quê? Porque ele entendeu. Vale a pena, né? Ele viu, ele ganhou. Acho que o Diego, se estiver vendo, pode afirmar aí, mas... Foi convidado. Eu acho que deu 32%, acho que em 122 dias. 32% em 122 dias de operação. Onde é que você consegue essa rentabilidade, né? Em lugar nenhum. Não Mas consegue. assim,
é porque na Foi bem cidade, feito. porque assim, o corretor que é a minha extensão, Ingrid, ele faz uma análise precisa. Então, ele sabe que aquele imóvel, às vezes, ele não vai vender pelo valor de 200, ele tem que vender em 180. Então, vamos planilhar e vamos mensurar um investimento na venda de 175, porque a gente tem que trazer velocidade. Uhum. Então, isso é importante quando você está assessorando o investidor para o ganho de capital, que é a compra e venda rápido. Eu tenho cliente que compra comigo e o cara fala, Guilherme, se realizar em 12 meses, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu não tenho Ainda vai pressa. valer a pena. Uhum. Então, exatamente. Então, assim, é o perfil, cabe a nós, né, corretores, identificar o perfil, identificar a proposta que nós estamos ofertando para ele de investimento e analisar de uma forma segura para conseguir gerar aquele resultado. Nossa, Guilherme, nosso tempo voou, né? Pô, A gente já eu tá. dei uma Eu olhada tenho aqui. 1000 perguntas ainda para fazer. Eu vi que tem gente aqui perguntando também, mas rapidinho, assim, qual a vantagem de uma. Passou pelo primeiro leilão, passou pelo segundo leilão e agora está na venda direta? Qual é a vantagem dessa venda direta, assim, de uma forma clara, para a Clara e pessoa entender básica por que que eu vou comprar de uma são, maneira mais vantajosa? são os fatores de redução que o banco aplica. Por exemplo, Ingrid, você Isso. falou da Caixa, né? A Caixa é feita por pessoas. Então, houve a consolidação, o banco, por exemplo, precisa de uma avaliação daquele imóvel, Ingrid. Ele vai solicitar para quem? Para um engenheiro, uma pessoa. Se o engenheiro não teve acesso ao imóvel, ele vai colocar que o imóvel está ocupado. Então, a hora que isso chega no setor de patrimônio, ali está ocupado, ele não teve acesso ao Certo. imóvel. Então, eu, corretor, identifiquei que aquele imóvel não tem relógio de luz, que não tem ninguém, que o mato está alto, enfim, são N fatores que não tem cortina, não tem soquete de luz, uma conversa com o síndico, enfim. Diversas maneiras, eu identifiquei que aquele imóvel está desocupado. Para o banco, ele está como ocupado, afinal de contas, o profissional que é responsável pela engenharia, pela avaliação, não teve acesso, então ele vai colocar lá que o imóvel está ocupado. E para o banco, é muito assim, aí eu não digo só Caixa, tá? Para todos os Uhum. bancos. O imóvel estando ocupado, ele vai ofertar esse imóvel com um desconto maior. E aquele imóvel está pesando na carteira do banco, ele quer dar desconto. Ele quer dar desconto, ele quer vender, ele não quer ficar com o imóvel. E aí eu queria, me corrija se eu estiver errada. No primeiro e segundo leilão, existe um critério que a Caixa é obrigada a cumprir em relação aos débitos de IPTU. E aí, quando vai para a venda direta, esses Não, débitos, eles é o, me situam. é o contrário. Então, vamos lá. É assim, a galera não lê edital. O brasileiro não lê, não lê. Exatamente. Então, vamos lá. Nos leilões, no primeiro e segundo leilão de imóvel Caixa, É o leilão da Caixa arrematante que Econômica, paga. o arrematante, além do valor da compra, do arremate, dos 5% do leiloeiro e todo o custo operacional, ele é responsável pelo pagamento de todos os débitos. Condomínio, Isso. IPTU, água e luz. E aí é por isso que às vezes não vale a pena, né? Não Porque vale a vai pena. somar tudo isso, vai ficar mais caro. Quando ele vem para venda direta, em 96% dos editais, tem que ler o edital, a Uhum. Caixa é responsável pelo pagamento dos débitos. Mas tem esses Maravilha. 4%. Existe. Tem que estar atento, né? A gente tem que Então, ler. tem que estar atento, tem que ler o edital, porque é ele que vai trazer as diretrizes e normas e obrigações do banco e obrigações do comprador. Então, eu já vi Certo. muita gente comprar imóvel e depois ser surpreendido com débito, e aí vem me procurar. Já vi, cara, arrematar imóvel em leilão, paga lá, às vezes, 5% de sinal para o banco e a comissão do leiloeiro. Aí ele chega com o auto de arrematação no condomínio, o condomínio fala, não, o senhor pode entrar. Mas, ó, vai na administradora do condomínio porque tem 180 mil de débito. Aí o cara faz Aí a vem a conta. surpresa desagradável. Aí ele acaba perdendo 10%, porque o leiloeiro não vai devolver os 5% nesse caso. Ele está Sim, desistindo da sim. conta. O banco recebeu 5% de sinal de negócio, não vai devolver porque é ele que está desistindo, em razão de não ter analisado o edital
completa. Da forma correta. Exatamente. Aqui tem a Pet Mansur está perguntando, né? Onde é que ela encontra esses imóveis Tá. retomados? Qual a maneira melhor, né, para você indicar a gente? É, tinha uma outra pergunta aqui. Cadê aqui? A partir de quando pode começar a pedir a desocupação? É quando. Isso acho que você já respondeu, né? Já. Quando paga ou quando registra, acho que você já tinha O falado. Ricardo já. Vamos responder para a Pet aqui, aonde que a gente pode ajudá-la, e eu já quero me colocar à disposição também para os nossos seguidores, os que estão ao vivo e os que vão assistir depois, de onde encontrar É esses difícil. imóveis. Não que é difícil, mas assim, eu não tenho como falar para quem está vendo a gente aqui, Ingrid, vai em tal lugar. A Caixa, ela tem no próprio site dela, tem lá Imóveis Caixa, você vai lá e vai cair naquele link que eu te mandei, e lá estão todos os imóveis. Eu tenho um link, viu, Pet? Mas Pet não e todo passa. mundo. Não, não vou passar. Os outros bancos, assim, agora, meio digital, estão surgindo algumas plataformas, mas assim, por eles sempre direcionarem para leiloeiros, Ingrid, tá no site do leiloeiro. Sim, Então, o André acho que colocou aqui. eu não consigo, assim, falar, ó, o imóvel Santander você vai achar no site do Santander, imóvel Bradesco você... Não. O Santander e Bradesco, não, até o Itaú. O Itaú e Santander, ele tem lá o link dos leiloeiros. Mas não é um site completo como o da Caixa, que ali você consegue ver tudo, né? Então, Certo. assim, hoje é buscar na internet. Na internet a gente encontra tudo. Ó, vou te falar um negócio, só para você ver como que é buscar na internet. Sexta-feira eu fui para Praia Brava. Eu fui para Praia Brava, em Santa Catarina, porque de manhã um corretor parceiro meu falou, cara, tem apartamento à venda. Eu falei, peraí, se tá à venda com o banco, eu vou achar. Achei e liguei para o banco. 9h30 da manhã, conversando com o cara do banco. 4h30 da tarde, o cara que estava lá no empreendimento me liga. Falou, Guilherme, eu tô aqui até domingo, 8 da manhã. Eu fui para lá, saí de Londrina na madrugada de sexta para o sábado. Sábado de manhã vi os apartamentos, ficamos até 2 da tarde. No domingo de manhã, 7 da manhã, eu estava voltando para Londrina. Então, assim, a informação tá aí, gente. Ela tá no digital, não tem outro lugar. Sim. Assim, tem mais o átrio do fórum para ir lá e ler edital. O edital hoje ele é digital. Então, começar a buscar, você vai encontrar determinados sites, depois você encontra outros. Uma dica que eu posso dar, isso aí, mas depende de um esforço. Na junta comercial de cada estado, tem a relação dos leiloeiros habilitados dentro daquele estado. Então, começa por aí, vê lá quem que é o leiloeiro, digita o nome do cara, vê se ele tem um site, vê se ele é um leiloeiro de banco ou não é. Então, é pesquisando, hein, Ingrid? Eu não consigo falar, ó, vai ali que vai ter tudo. Infelizmente, não tem isso. Queria que tivesse, que ia facilitar muito o meu trabalho. Hoje eu monitoro aí quase uns 180 links possíveis locais que eu vou encontrar imóvel. Então, não dá para falar que é um só. E isso é bom, né, contar com profissionais como você, porque facilita essa garimpagem, né? A pessoa já vai já dá um tiro certo, vamos dizer assim. Nossa, só temos 5 minutos. Boa. Muito rápido, né? É um assunto muita coisa. Mas que bom, vamos ter que fazer uma segunda live. Vamos, marcamos. Enfim, só convidar. Eu só queria deixar aqui um aviso para quem entrou e para quem vai assistir, que a gente tinha falado de citar sobre essas oportunidades. Eu me comprometo a quem me procurar, tá mostrando em conjunto com você, a gente estudar uma planilha de avaliação, né, desse imóvel para viabilização do negócio. Deixar claro que esses imóveis, eles podem ser comprados à vista. Então, quem tem esse dinheiro e quiser investir é uma excelente oportunidade, mas o bacana é que também pode ser comprado com financiamento, não é isso, Guilherme? E como funciona? Qual é o percentual que pode financiar? Se eu quiser comprar financiado, como que faz? Tá, eu vou falar da Caixa então, tá? Sim. É o seguinte, eu tô vendo o Ricardo, peraí, falar aí do Banco do Brasil. Eu já tô credenciado nessa plataforma também, então quem necessitar de imóvel do Banco do Brasil, eu também tenho, tá? E sou credenciado. Boa. Desculpa, você perguntou? Do financiamento.
A Caixa Sim, Econômica, Ingrid, quando o imóvel permite financiamento, é possível vender, comprar ele com até 95% de financiamento. Então, se eu certo. tenho um imóvel de 100 mil reais, eu consigo comprar ele com 5 mil reais. Os 95 mil reais, desde que meu crédito seja aprovado, eu tenho Sim, claro, a capacidade de avaliação pagamento, do... o banco financia até 95% desse imóvel. Então, é uma maneira muito real e muito prática de alavancar Acessível, né? dinheiro. Alavancar capital. Eu tenho Uhum. 500 mil reais, mas eu vou comprar um imóvel de 500? Não, se ele permite financiamento, eu tenho capacidade de pagamento, eu coloco lá, enfim, pago 50% dele e financio os outros 50%. Regularizo, reformo, boto ele para vender, alavanquei. Depois, a pessoa que comprar à vista, eu pago meu saldo devedor, quito meu saldo devedor. Se eu vender com financiamento, que nada é impeditivo para venda, para quem eu vou vender, essa pessoa comprar com financiamento, o banco que ela está financiando vai ser o interveniente quitante, vai pagar meu saldo devedor e vai depositar a diferença do saldo devedor na minha conta, ali está meu lucro. O Maravilha. Santander, Bradesco, outras instituições, eles financiam até 90%. Então, mesmo assim, é um percentual mais alto do que a compra de imóveis de terceiro. No imóvel de terceiro, comprando de uma No construtora ou máximo é de 90. particular, 80%, né, Ingrid? Uhum. Então, Pode falar, desculpa. por ser imóvel próprio e o banco precisa da venda dele, ele flexibiliza um percentual maior de financiamento. E se eu comprar, agora é uma dúvida, se eu comprar financiado, eu posso vender? Ou esse contrato de financiamento é mais engessado? Não, ele é um financiamento normal, pode vender. É como Posso eu vender disse, também. eu tenho um saldo devedor. A pessoa está comprando à vista. Eu vou pegar o boleto com o meu banco, ó, aqui está o boleto. Ela paga o boleto, vem a baixa da alienação, a gente faz a escritura e ele me paga o restante. Se a pessoa está comprando com financiamento, o banco que dela, que ela está fazendo financiamento, se não for às vezes a própria Caixa, vamos dizer assim, vai vir, vai quitar o meu saldo devedor direto com a Caixa. Então eu tenho um saldo devedor de 300, vendi por 500, os 200 mil ela vai depositar na minha conta, os 300 mil ela paga o saldo devedor. Então, não muda nada na venda, não impede nada e o mesmo processo de um imóvel normal. E uma coisa que eu acho legal da venda direta que eu tinha visto, enquanto é leilão, você está concorrendo com outras pessoas e tem que ver se ninguém vai dar o lance maior que o seu, né? Fica Isso. aquela angústia, tem que ficar vendo aquele reloginho zerar para você ter certeza que comprou o imóvel. Na venda direta, não, né? Na venda direta é uma venda certa, não é isso? Eu não É que preciso, não existe. o leilão em si, a gente tem a interferência do leiloeiro, claro que ele quer vender pelo maior valor. Ele não Sim, vendeu, a Caixa ela utiliza do quê? Quando ela tem a venda direta, tem duas modalidades: venda direta online e venda direta. A primeira, na venda direta online, ela disponibilizou o imóvel, ele vai vir num reloginho na regressiva de 7 dias. Mas não tem interferência de leiloeiro, não tem. ansiosos não podem comprar por leilão, que Ingrid, é esses um... dias eu participei de um que teve 87 lances. Eu dei Meu 87 Deus do lances. céu. Demorou quase 1h20, porque Nossa. quando eu dou um lance e o relógio está zerando, ele aumenta 5 minutos. Então eu tinha uma margem do cliente, o cara cobria meu lance, eu já ia lá e dava outro lance, colocava 3 mil a mais, 2 mil a mais. O cara esperava o reloginho para a hora que estava chegando No em último 30 segundo. segundos, pá! Ai, a nossa live tem 20 segundos para acabar. Ó, falamos do Vai reloginho, acabar o então. Instagram pôs um reloginho aqui para mim. Ah, que pena, mas Guilherme, agradeço. nossa, eu estou muito, muito satisfeita. Eu quero deixar registrado aqui que a gente faça uma segunda live. Com certeza. Obrigada. Eu vou deixar o seu contato para quem quiser também te contatar. Deixa sim. Para quem entrou e assistiu, gente, super obrigada. E se você estiver assistindo isso depois gravado, obrigada também. Eu vou ter que encerrar agora, senão eu não Valeu, vou conseguir gente! gravar. Tchau!